você, por favor, não ficasse quieto se você tiver pergunta, porque esse tipo de estudo, às vezes, surge perguntas. Então faça a pergunta. Se for difícil, eu prometo para você que quando eu chegar no céu, eu peço ajuda para Jesus Cristo. Você sabia que essa é uma saída para você, né? Se alguém te perguntar alguma coisa que você não sabe, fala, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar na minha agenda. Quando eu chegar na presença do Senhor, essa daí eu vou perguntar para ele. Amém? Amém. Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, okay? A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Como ensinador da palavra de Deus, eu tenho que esmiuçar um versículo desse. Principalmente se tiver algum movimento, barulho, você não pega nada do que está. Eu tenho certeza que você não pegou nada do que está escrito. Porque é difícil. A Bíblia é profunda. Então deixa eu dar uma explicação aqui. Todos nós já vivemos uma vida sem Cristo. Quer você admita ou não, você estava sem Cristo um dia. O que Paulo está falando para nós aqui é, antigamente, a gente era filho de Satanás. Você vai se assustar, mas é verdade. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência é Satanás, porque a palavra de Deus diz. Não significa que todo mundo está endemoniado. Não é isso que eu estou falando, nem Paulo está falando isso. Mas significa o seguinte, que quando a gente não está debaixo do domínio do reino de Deus, automaticamente a gente está debaixo do reino de Satanás. Então existem dois reinos, ok? O reino das trevas e o reino da luz. O que Paulo está falando para mim e para você é, antigamente vocês eram trevas, agora vocês são luz. E vocês são luz não porque vocês são bonitinhos, vocês não são luz porque vocês se comportam tudo certinho. Vocês são luz porque a luz de Jesus fez você luz. Nós somos luz por causa de Cristo. Amém. Não por causa de nós mesmos. Diga amém. Amém. E o que ele está dizendo é o seguinte: existe uma natureza em nós que é corrupta. Essa natureza não vai sair de nós até a gente morrer. E você tem que entender isso. Porque às vezes as pessoas perguntam para os pastores: pastor, por que eu não consigo vencer a minha natureza carnal? Consegue, filho. É porque você não quer vencer. A gente tem que ser sincero e honesto. Se você não entender que você é luz, que você tem uma natureza nova dentro do teu espírito, você não vai vencer teus maus hábitos, a tua velha natureza. A corrupção que está aí, ele está falando aqui, ó. O velho homem se corrompe por desejos enganosos. Os desejos do corpo e da alma, que estão separados do Espírito Santo, são enganosos, eles te enganam. Você não tem dúvida disso, né? Eu não tenho. Todo desejo meu que é carnal me engana. Ele vem com aquela proposta de que é legal, querendo fazer bem. Cara, comer essa hora da noite é legal. Entendeu? Para fazer bem para você. Mentira, isso me mata. É um desejo carnal isso. Vocês estão entendendo como que a carne engana? O que Paulo está falando é o seguinte: a natureza carnal sempre engana. Ah, eu preciso de um pouquinho de cachaça para melhorar aqui o meu ambiente. Mentira. Se você faz isso, você se deteriora mentalmente. Todo desejo carnal te leva para pior. Pode escrever isso aí com letra de ouro na sua. A carne só te faz mal. Faz 52 anos que eu sei disso. Vou para 53 anos. Que eu sei que a carne só mata. Eu já tentei viver segundo a carne, não vale a pena. Vou dar um aviso para vocês. Não vivam segundo a carne. Ok? E o que ele está falando aqui é o seguinte: só tem uma maneira de você sair dessa. Você tem que renovar a maneira de você pensar. Porque por natureza a gente pensa de maneira carnal. Para a gente pensar de maneira espiritual exige esforço, disciplina e estudo. Exige aplicação. Porque se você parar com a lei do espírito da vida, você volta naturalmente para a lei da carne. Okay? Mas a gente é humano, não tem como ser espiritual o tempo todo. Não, você não vai ser espiritual o tempo inteiro, mas você tem que procurar manter a sua espiritualidade
para que você ganhe mais e mais momentum. Sabe o que é momento? É aquele impulso do Espírito para você se manter cada vez mais em Espírito. Entendeu? Você pode sim se manter cada vez mais em Espírito. Você pode crescer nas coisas do Espírito de Deus a cada dia. Eu não posso comparar a minha vida com 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Eu sou uma outra pessoa. Se eu acreditasse nisso, que eu não posso viver em Espírito, aí realmente eu estava assinando um contrato com a minha derrota todos os dias. É verdade que você pode. Por isso que Paulo diz assim, andai em Espírito, e vocês não cumprirão a concupiscência da carne. Cada vez mais. No momento que você começa a renovar a tua mente, você vai ter luta. Porque a tua mente tem uma guerra de Satanás contra a tua mente, para que você não ande de acordo com a vontade de Deus. A batalha do crente é dentro disso aqui, ó, da cabeça. Os teus pensamentos são atacados pelos espíritos satânicos. Todos os dias. Se você não se engane, Satanás quer que você faça a vontade dele. Existe uma batalha pela tua mente. De um lado, o Espírito Santo de Deus. Do outro lado, espíritos do mal, que querem fazer com que você pense de acordo com a carne. Querem fazer com que você sinta raiva, sinta irritação, seja depressivo. Satanás quer levar você para baixo, ele quer trazer morte, ele quer destruir, ele quer matar sempre. Já o Espírito de Deus quer trazer vida, quer construir você. Todo o Espírito de Deus te eleva. Você identifica fácil quem é o Espírito de Satanás, quem é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não te condena, o Espírito satânico te condena, mesmo com as coisas cristãs. Se tiver alguma coisa na área cristã te condenando, isso não é Deus tentando fazer você melhorar. Isso é o diabo usando a Bíblia para fazer você se condenar. Deus não trabalha usando a Bíblia para te condenar. Agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, Deus não vai se contrariar. Ele não vai usar a Bíblia, está vendo? Você não leu a Bíblia, você não está lendo a minha palavra, você não está orando, e desce o chinelo na tua... Meu Deus, você fica com aquela coisa. Tem crente que entra nessa paranoia, porque acha que é o Espírito Santo fazendo isso. O Espírito Santo é gentil. Se existe um ser humano gentil, quanto mais aquele que nos manda ser gentil. A gentileza faz parte do verdadeiro amor divino. Sabiam disso? Que Deus é um Deus gentil. Deus não arromba a porta de ninguém. Deus bate na porta. Eis que estou à porta e bate. Aquele que quiser abrir a sua porta, eu entro. Jesus Cristo não é um arrombador de porta. Agora Satanás invade as cabeças das pessoas. Não é verdade? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: existe dentro de nós um novo homem. Esse novo homem é o Espírito. Quem é o novo homem em nós? Ele é o Espírito, não é a alma. Toda vez eu ensino isso. Pastor, isso eu tenho só uma dúvida. Quando se refere ao velho homem, no caso, né, o novo homem, quer dizer que desde a partir do momento que você aceita Cristo ou depois que é batizado? Não entendi. Quando diz, vamos dizer sobre o novo homem, né? Ser o novo homem. É desde o momento que você já aceitou Cristo ou tem que ter o batismo também? Não, o batismo não tem nada a ver com o novo homem. Não? O batismo não regenera a sua vida. Então é desde que você nasce de novo. Você precisa nascer do Espírito para você ser um novo homem. Quando é que isso se dá? A palavra de Deus, ela liga esse novo nascimento ao seu crer. Quando você crê em Cristo. Todo mundo que está nessa sala passou pela experiência de crer em Cristo no sentido de que Ele é o Salvador. Não é uma crença qualquer, tipo, eu acredito que Jesus existiu do jeito que eu acredito que Abraão, Lincoln... Não é essa crença que Jesus tem. Essa crença que faz você nascer de novo, ela é uma operação do Espírito Santo de Deus. Só quem tem isso é quem é movido pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo te dá a fé genuína. Amém. Ok? Só o Espírito Santo te traz o entendimento e a luz divina. E quando você crê em Jesus, dizendo eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando você tem essa convicção, você nasceu de novo já. Você não teve nenhum trimelique, você não teve nenhum arrepio. Não é uma experiência sensorial. Não é uma experiência de êxtase. Não, é uma coisa sutil que você só percebe porque você crê. Vocês estão entendendo isso? Como é que você sabe que você nasceu de novo?
Eu creio em Cristo. Muito bem, essa é a única resposta que a gente pode dar. Eu creio que eu nasci de novo porque eu creio em Jesus. Não adianta colocar o meu novo nascimento e ligar ele, fazer uma ligação com experiências emocionais. Não. Tudo que nós recebemos em espírito é pela fé. Depois disso é que vem as coisas emocionais, que Deus vai tocando na nossa alma. Porque esse novo homem aqui é uma operação do Espírito de Deus no nosso espírito. Tem que ficar bem claro para vocês isso. O espírito do homem, do ser humano, é regenerado pelo Espírito de Deus. É o novo nascimento. E aí Paulo fala para nós aqui que esse novo homem, ele foi criado para ser semelhante a quem? A Deus. Semelhante significa o seguinte: lá no nosso espírito regenerado, nós somos idênticos a Cristo. Rapaz, isso é tão profundo que é difícil acreditar. Por isso que chama evangelho. Sabe o que significa a palavra evangelho? No original grego? Significa uma notícia tão boa que parece bom demais para ser verdade. Esse é o sentido de evangelho. Quando Paulo fala que eu e você somos idênticos a Cristo em espírito, parece bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Nós somos bons mesmo em espírito, mas não por causa de nós. Por causa que Deus veio lá do alto e fez pá! Nos fez nascer dele. Deus não precisou de um útero feminino para criar o nosso espírito. Isso é dele. Ele criou nele. Pá! E você é nova criatura. Diga amém. 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 Você está preparado para o céu. Amém. Amém. Você morre hoje, que Deus o livre. Não, pode esperar só. Mas eu quero dizer o seguinte para você de verdade. Espera muito. Você tem de Deus uma redenção eterna e perfeita. Não por causa do seu comportamento. Se a gente for basear nossa salvação no nosso comportamento perfeito, a gente vai ter paranoia e loucura, porque ninguém consegue isso. Ninguém consegue seguir. Ok? O que Jesus está fazendo, está falando para nós aqui nesse texto daqui para frente, irmãos, é o seguinte: o nosso comportamento só é melhorado porque a gente descansa nesse fato de que nós agora já somos salvos e santos. É pelo fato de saber que eu já sou que eu passo a ser. Amém. Parece esquisito isso aqui. Não, mas é porque eu já sou em espírito algo que agora eu passo a ser na alma e no comportamento e nas minhas atitudes. Isso é tão importante que eu estou falando para você aqui, por causa que grande parte das igrejas cristãs ensinam um processo contrário. Eles não entendem a palavra de Deus. Muitas das igrejas cristãs falam assim: você tem que parar de fumar, você tem que parar disso, parar com aquilo, para você mostrar que você nasceu de novo. A palavra de Deus declara que você é santo de antemão. E aí você passa a ser santo. Até a Maria entendeu. A palavra de Deus diz que as crianças têm mais insight do que nós. Já entendeu tudo? Está entendendo isso? Diga, Zé. Eu tenho uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta da Zé. Uma pessoa que já é um novo homem, que recebeu o Espírito perfeito, pode acontecer de ter morte espiritual? Morte espiritual? É. Nunca. Não pode. Porque ele conheceu a vida. Jesus falou o seguinte: aquele que crê em mim não morre, mas passou da morte para a vida. Isso em espírito. Já aconteceu. O processo de novo nascimento é irreversível no regenerado. Nós não ficamos nascendo e desnascendo, nascendo e desnascendo. Essa é uma teologia espírita. O espiritismo é que acredita que você tem que ficar se reencarnando de geração em geração para você se melhorando. E na verdade você vai se piorando. Se isso fosse verdade, Jesus não precisaria ter vindo e remir a humanidade de uma vez por todas, com o seu sacrifício eterno. Amém? Portanto, a resposta da Zé é a seguinte: não. Se você nasceu do Espírito, você tem a vida eterna. Isso é claro no Evangelho. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém. E passou da morte para a vida. Agora, eu quero que vocês entendam que essa vida, que é do Espírito, esse novo homem aqui, já é uma realidade no teu espírito. Você não vai conseguir sacar isso tentando olhar no espelho. Você não vai ver o novo homem. Pelo contrário, no espelho a gente vai ver o velho homem. A gente vai ver a nossa ruga aparecendo, a nossa barriguinha crescendo, né?
Mas a nova natureza, o que Paulo está falando aqui, que eu vou tentar trazer para vocês, é a glória que existe no Espírito precisa começar a vazar para fora, através da sua contribuição. Por isso que eu não aceito que os crentes vivam como incrédulos, sendo novas criaturas. Eu não aceito isso. Eu não aceito que nós, comunidade de Deus, vivamos de um comportamento completamente desarmônico com isso que nós temos em espírito, porque aí a gente desonra o nome de Jesus. Jesus não nos resgatou de tamanha desgraça para que a gente continue desleixado e andando do mesmo jeito, falando a mesma besteira de sempre, pensando a mesma bobagem de sempre, porque aí o Evangelho não cria frutos em nós, nós não temos os frutos do Espírito. É preciso que eu e você despertemos para a realidade daquilo que nós já temos em Espírito. E claro, Leila, você já é uma nova criatura e você precisa descansar nisso. Amém? Amém. Ele diz assim, esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em Verdade. santidade. Você sabia que o teu espírito é super santo e super justo? Você sabia que se você conseguisse ser espiritual 100%, você não praticaria uma injustiça? Porque o teu espírito não concorda com a injustiça. O teu espírito não concorda com a falta de santidade. A tua carne que quer isso. Vocês estão entendendo agora? A carne quer continuar naquela velha... Porque o que é a carne? A carne, na verdade, não existe. Preciso falar isso para você. Como assim, pastor? A carne existe sim, que eu sinto ela todo dia. Eu sei, minha filha. Só que é o seguinte, o apóstolo Paulo diz que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Já foi crucificado. Já está morto. Então o que é isso que a gente sente todo dia? É o reflexo desse defunto. É verdade. Mesmo depois de morto, continua com O velho homem não existe. Em Cristo foi crucificado. Nós não temos duas naturezas. Nós só temos uma natureza espiritual. Mas nós somos tão treinados pela carne, na alma e na mente, que ela continua querendo mandar na gente. É um defunto que manda impulsos elétricos, mas não existe. Esta é a verdade. A nossa velha natureza, se a gente quiser andar em espírito, a velha natureza é um defuntinho que você pisa o pé na cabeça dele assim, ó, fala, você não manda mais em mim. E não manda mesmo. E o diabo sabe disso. O ser humano precisa despertar para isso, para essa realidade. É tudo aqui, né? Tudo é Na aqui. mente. Tudo na Por isso mente. que Paulo Se diz você que não nós renovar a somos maneira de pensar, você continua com o defunto agindo na cabeça. na cabeça. Entenderam agora? Por isso que Paulo diz da renovação da mente Agora, diária. exatamente, a renovação da mente é um ato contínuo na vida do crente até morrer. Se você parar de renovar a tua mente, a carne domina você de novo. Porque existe um processo muito poderoso dessa velha natureza que foi instalado em você. Agora, o diabo trabalha com essa velha natureza. Ele só tem acesso a isso. Ele não tem acesso ao Espírito. Amém? Amém. Eu espero que isso esteja ficando claro para vocês, porque é importantíssimo. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, é a chave da vitória, da sua vitória diária contra todos os tipos de sensações e sentimentos maus que vêm contra você. Satanás luta conosco através de sentimentos e pensamentos só. Exatamente. É verdade. Não mais que isso. Se você matar ele lá na fonte, acabou o poder de Satanás. Você fica por cima 100% do tempo. Porque Satanás não consegue te vencer se você andar na verdade do Evangelho. A verdade é que você não é pecador. Toda vez que um crente fala assim para Deus, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador horroroso, ele não está entendendo quem ele é em Cristo. Você é santo e justo. Então a gente nunca deve orar pedindo perdão dos pecados. Você deve orar pedindo perdão se você comete algum deslize e erra. Você só ora pedindo perdão porque você reconhece Você errou. que você errou. Mas na verdade, para Deus, esse teu erro não tira o status de justiça de você. Ele mexe somente com a tua alma. Você se sente mal na consciência. E você precisa trabalhar isso aí, para que Satanás não te derrote. Entenderam?
Quando você erra e peca, a consciência é afetada. E aí, se você permanece naquele estado de acusação, a lei entra em ação, a graça deixa de entrar em ação e a lei entra em ação. E você se sente condenado pelo pecado. Não que Deus esteja te condenando, porque Ele não te condena mais. Mas ninguém consegue pecar numa boa com Deus. Ninguém fala, eu estou numa nice pecando. Mentira. Se a gente fizer isso, a gente cria um estado de cinismo em nós, que vai trabalhar contra nós. Qual que é o segredo para a gente renovar a nossa mente? O segredo é a palavra de Deus. Ler a Bíblia? Especialmente o Novo Testamento. Você precisa conhecer as cláusulas do Novo Testamento. Quem você é em Cristo, quem Jesus é para você. Se você conhecer quem você é em espírito, nunca mais o diabo te derrota. Porque ele só ataca você, fazendo você se identificar com a velha natureza. Sabe quando você cai e fica depressivo, chorando, em culpa? Quando você começa a se olhar de novo como velho homem, como pecador. Quanto mais consciência da justiça, mais poder contra o pecado você tem. Quanto mais consciente você for de quem você é em Cristo, menos poder Satanás tem contra a tua vida. Entenderam? Você encontra em Filipenses 4:8 a maneira que você deve pensar. O que você deve pensar para que você não caia nos teus vícios de antes. Então, como você deve viver? O que você deve pensar? Aí você lê Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é boa fama, tudo que é bom, nisso pensai. É o que você deve pensar. Aí você... Às vezes nós nos torturamos dia e noite, né? Exatamente. Eu fiz aquilo, errei aquilo. O que eu queria que vocês entendessem. Eu torturo mais em relação à educação dos meus filhos, por exemplo. Às vezes, tem dia que você está tão estressado, né? Às vezes você vai fazer um homework com a criança, igual eu, por exemplo, no caso, eu fico nervosa, às vezes você não deve, entendeu? Eu acho que a minha filha, a Emily, ela é uma menina muito assim, você fala um trem pra ela fica batendo naquela tecla, sabe? Daí você vai indo, você perde, sabe, o limite, aí você grita, você dana. Eu acho que, igual meu pai ontem, foi antes de ontem, eu tava falando a mesma coisa com meu pai. Meu pai é um homem muito sábio. Sempre quando eu falo com meu pai, parece assim que Deus usa meu pai sempre para falar comigo, sabe? Aí ele falando assim que o diabo às vezes usa as crianças, a Emily, naquele sentido, para mim atacar, entendeu? Aí eu fico nervosa, aí eu fico, sabe? Aí depois eu fico me punindo, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso? Você precisa trabalhar isso aí, porque senão o inimigo realmente usa esse tipo de coisa para trazer condenação sobre a tua vida. Entendeu? Olha, todas as nossas atividades diárias ou podem estar sendo feitas na carne ou no espírito. Eu posso estar tocando um piano no espírito ou na carne. Eu posso estar olhando para aquela moça bonita lá em espírito, eu posso estar olhando na carne. A vida, a sua vida e a minha vida só tem duas fontes. Ou a gente está no espírito, na mente ou na carne. Quando é que eu sei que eu estou no espírito? Quando eu não permito que as emoções negativas que a carne produz me dominem. Quais são as emoções negativas? Irritação, raiva, rancor, mágoa, ódio, tristeza. Todos esses tipos de emoções negativas, a Bíblia chama de morte. Morte na Bíblia não é morrer e ir para o caixão. A Bíblia chama de morte todos esses fatores emocionais negativos que trabalham contra o bem-estar da tua alma. Entendeu? A Bíblia diz assim, se você viver segundo a carne, morrereis. Está escrito em Romanos 8. Quem vive segundo a carne, morre. Por que morre? Porque imediatamente as suas emoções são afetadas por isso. E se você não entra no espírito rápido, aquela irritação vai dar lugar a uma outra maior, e no final do dia, você está totalmente na carne. Você está totalmente sem paz. O Espírito produz vida e paz. Você quer ver uma pessoa espiritual? Você, pelo semblante dela, você sabe que ela tem paz. Porque ela tem tranquilidade, em nome de Jesus. Quando ela fala, você sabe, esse cara tem paz do Espírito dentro dele. Porque ele cultiva isso.
Não é uma coisa que ele passou 5 minutinhos e daqui a pouco ele está na carne de novo, nervoso. Gente, tem gente que vive esse inferno diário. Brigando o tempo todo, e briga no trânsito, e não sei o quê. Isso é carne pura. O apóstolo Paulo fala assim, meus filhos, vocês agora têm uma fonte, que vocês podem viver uma vida que é o céu na terra. Porque o céu está dentro de vocês agora. Quem é o céu em nós? É o Espírito de Deus. Ele é o céu. Céu não é só um lugar, é um estado divino em nós. O Espírito Santo é o céu em você. Se você estiver passando problema, corre para dentro de você. Isso aqui parece loucura, mas é a verdade bíblica. Você não deve correr para cima, para Deus. Eu vou orar para o céu para cima. O céu está dentro. Fecha os seus olhos. E o Espírito de Cristo está dentro. Introspectivo. Você tem que ser introspectivo. Cristo está dentro de você. Você quer ter paz? Olhe para dentro. Porque o Espírito está dentro. Se isole das pessoas e fale, Senhor, eu quero colocar a minha mente agora debaixo do domínio do Espírito. Quando você começa a falar isso, você começa a ceder lugar ao Espírito e você vai começar a perceber que os seus sentimentos são totalmente transformados naquele momento. Porque você está mudando a chave. Ninguém consegue essa paz sem exercício de paz. Você não consegue ter paz praticando o estresse. É uma coisa tão óbvia, mas eu preciso falar para os crentes. Se você quiser usufruir desse novo homem, você precisa de curti-lo. Você precisa ter momento com você mesmo e com Deus. Silêncio. Vocês que são mães, quando as suas crianças estiverem dormindo, esse é o momento que você está com Deus. Não é na hora do homework. Ok? Vocês precisam ter essa disciplina. Senhor, eu preciso crescer nesse novo homem. Como? Fica um pouco com Deus, bota uma musiquinha calma e fala, Senhor, eu quero praticar agora a meditação que eu preciso ter. Eu preciso disso na minha vida. Eu sempre ensino isso para essa igreja. Vocês veem meus vídeos, eu só falo isso. Sabe por quê? Porque se vocês não pagarem o preço por essa paz diária, o mundo destrói vocês, meus filhos. É uma coisa que eu faço que me faz dormir assim, muito bem. Todo dia que eu vou deitar, eu coloco a Bíblia falada. E eu sei que eu vou escutar só o primeiro capítulo, os outros eu vou estar dormindo. Então no outro dia eu já volto para aquele porque eu durmo. Eu escuto o primeiro e aquilo me relaxa tanto que eu durmo com a palavra. E eu acordo, quando eu acordo já acabou. Entendeu? Já passou às vezes todo o livro da Bíblia. Mas eu sei que eu só ouvi um. Então isso relaxa. E de manhã cedo, quando eu acordo, eu também faço isso. A primeira coisa que eu faço é colocar Existem várias maneiras, né? Essa é uma maneira. O que está me ajudando também é isso. Igual essa música que eu pedi para o pastor cantar. Todos os dias quando eu levanto, eu escuto ela porque ela me dá uma paz, eu consigo. E quando eu vejo que do meu da casa, eu coloco muito todas essas coisas são importantes, mas nada substitui o teu estudo da palavra. O estudo da palavra, você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que entender o sentido do que está sendo falado ali, para ele virar revelação. Enquanto a palavra de Deus não pular da página para dentro de você, virando revelação, você ainda não se alimenta dela. Você não se alimenta da Bíblia assim, jet ski. Você precisa afundar na superfície. E isso você tem que pagar preço. Eu não aceito essa história, irmãozinhos, de vocês falarem para mim, pastor, dá preguiça ler a Bíblia. Então você pisa em cima da preguiça, porque é questão de vida ou morte nele. Ou você leva a sério a palavra de Deus, ou o diabo te mata. Vocês estão entendendo isso? Você tem que estudar a palavra. Como que com o Facebook o povo tem tempo, né? Vocês têm tempo para tudo. Não tem preguiça da palavra de Deus, é cinismo. Eu repreendo isso. Em nome de Jesus Cristo. Porque se você conhece a palavra, toda vez que vem alguma coisa na sua mente, já sai o versículo lá na frente, mas isso não Com certeza. Então se você não manda um material bíblico para dentro do teu subconsciente, o Espírito Santo não acha material para ele trabalhar com a palavra dele.
Porque você não mandou primeiro. É o que ela está falando. O Espírito Santo só vai trabalhar com a palavra dele em você quando você primeiro mandou para dentro. É como nutrir, né? Você está se alimentando. Como é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar de Jeremias 17:5? Eu nem sei. Se eu nunca li. É verdade. Mas porque eu já sei, o Espírito Santo vai fazer assim comigo. Ó. Bendito é o homem que confia no Senhor. Está escrito lá. Como eu conheço essa mensagem, essa passagem, na hora certa, o Espírito Santo pode... ele traz a você a memória. Ele vos fará lembrar de todas as coisas, disse Jesus. Mas como é que ele vai fazer você lembrar de algo que você nem passou pela ideia? Então, pegue o texto bíblico do Novo Testamento, esquece o Antigo por enquanto. Procura saber quem você é em Jesus. Efésios, Filipenses, Colossenses. Essa daí é o mocotó da vida espiritual, gente. As cartas de Paulo. As cartas de Paulo. Quem nós somos em Cristo? Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos autoridade. Tudo bem? Amém. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Agora ele começa uma sessão todinha sobre comportamento. Abandone a mentira. Fala a verdade para o seu próximo. Irmãos, olha para mim um pouquinho. Você fala a verdade sempre? Eu procuro falar, pastor. Mesmo que doa. A verdade deve ser falada em amor. Deixa eu falar para você. Não é porque eu falo a verdade que eu devo ferir meu irmão. Tem que ver como Ok? fala. Então, o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho mais para frente nesse texto que toda a verdade deve ser em amor. Eu devo falar a verdade, mas se eu perceber que eu vou matar alguém pela verdade, eu posso ainda dar uma omissão dela. Não preciso mentir. Eu posso omitir. Omitir é não falar. Omitir é não falar tudo. Se a pessoa chega para você, estou bem nessa roupa, e está ridícula. Naquele momento, né? Mas mais pra frente você pode ver. Se aquela mulher gorda e estava falando, eu estou magra, você fala assim, você está skinny. Não. Mas aí você está falando no sentido da carne, né? Nós estamos falando aqui no sentido espiritual, no sentido da parada mais tarde. Ser gordo, magro, feio, sou branca, a mulher preta. Aí você fala Não. assim, Jesus. Mas é o seguinte, Não é assim. mas é o seguinte, ó. Porque se você entender o que é verdade, verdade é verdade, certo? Se a pessoa fala pra mim assim, eu estou bonito com essa roupa e eu acho que não está, eu posso ser pelo menos gentil e falar assim, olha, não me pergunta muito bem não, que eu não entendo muito bem de moda, esse negócio. Não. Porque a verdade é que está feio. Mas eu não preciso ferir ninguém com a minha verdade, com a verdade que eu creio. Que talvez é a sua, mas o próximo já acha que tá bonito. Eu conheço muitos crentes que machucam as outras pessoas porque chegam na verdade. Eu sou um deles. Eu, se tiver de falar, eu falo mesmo. Então, você fala, eu sei que fala, mas acontece que Às vezes machuca alguém. você tem que levar em conta uma outra regra de ouro do Evangelho, que é o amor. Isso Amém. Se você fala todas as coisas sem amor, é a mesma coisa que um símbolo tinindo. Não tem valor nenhum para Deus. Todas as coisas que são feitas sem amor não tem proveito nenhum diante de Deus. Então, César, eu acho que você tem que trabalhar essas coisas. Porque não basta falar, não basta querer ser justo. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios O mais 13. importante, né? Ele diz assim, o mais importante é o amor. Eu posso profetizar, posso fazer revelações tremendas sobre a vida de vocês, mas eu posso fazer isso sem amor. E Deus não está aí. Eu posso jogar meu corpo para ser queimado no fogo, diz a Bíblia. Eu posso dar meus bens, olha só o que a Bíblia diz. Eu posso dar todos os meus bens para os pobres. Nossa, parece que eu estou amando. E a Bíblia fala que eu posso fazer isso sem amor. Por autopromoção. Vejam como eu sou bom. É mesmo quando você Entendeu? oferta ou se você dizima, se você não está dando com amor, com coração, não adianta nada para Deus. Aquela Nada, quantidade, nada, aquele nada, valor nada, não vai nada. fazer... Não adianta. Até porque se você tem amor, você não vai falar grosseiramente com a pessoa, você vai tratar de falar. Porque o problema dessa questão de falar a verdade, que a gente está vendo exatamente nesse texto aqui, é a verdade que edifica. Todas as coisas devem ser feitas para a edificação do próximo, não para a destruição do próximo. Olha lá. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso significa o seguinte: você pode ficar irritada, mas não deixe a irritação se tornar pecado. Todo mundo fica irritado. Eu fico.
tem certas horas que tem certas pessoas que me irritam. Cara. E como que você faz a sua ira tornar pecado? Se você dá vazão a essa ira, explode Explode com a outra pessoa, fala um bocado de bobagem. Palavra, né? Exatamente. Aí virou pecado. Aí vira pecado, porque você aí está transformando aquilo numa manifestação de ódio, de raiva. Eu posso ficar irritado quantas vezes eu vou ao Senhor e falo assim, Senhor, eu te peço perdão por essa irritação que eu estou tendo. Eu realmente, porque a sinceridade com Deus te liberta. Você não pode chegar para Deus e falar, aleluia, Senhor, eu sinto amor no meu coração, morrendo de raiva. Ele te conhece. Porque Deus é prova mentir. O que você tem que falar para o Senhor é a verdade. Se ele está falando para você falar a verdade para o seu próximo, então você tem que falar a verdade com ele também. Senhor, eu estou muito irritado, mas a tua palavra diz que eu posso vencer essa irritação. E agora eu quero tomar posse do Espírito. Aleluia. A gente começa a se alegrar de novo naquela hora da oração. Você percebe a mudança de... Quando você se treina nisso, você sabe mudar imediatamente da irritação para a Mas isso não alegria. vem da noite pro dia, né? Isso Não, vem- não. É por isso que eu estou falando. Você tem que se treinando. Não foi a Zela que falou aqui num discipulado passado que na questão financeira ela tem mais paz? Porque ela se treinou nisso. Não foi isso? Foi. Exatamente. Não é essa questão, é impossível. Não é impossível. O que existe é o seguinte, que nem eu falei para a Kelly semana passada. Nós temos diferentes temperamentos. Tem pessoas que são mais calmas de natureza. E tem pessoas que já nascem explosivas. Essas pessoas vão precisar de muito mais graça divina para elas aplicarem essas coisas da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mas o cara que é calmo demais, às vezes ele precisa de graça para ele. Eu já dei um estudo sobre isso. Foi, verdade. Né? O copo negativo. Então, Meu irmão. uma das coisas importantes no relacionamento é vocês também não dormirem brigados. Ah, é verdade. Quebra o pau. Meu, vai ter que fazer as pazes. Entendeu? Faz as pazes. Pelo menos tenta. Aí, vamos conversar. Eu não sei como tem gente que consegue ficar sem conversar um dia inteiro. Brigou e fica o dia inteiro. Eu esqueço. Eu não consigo. Isso me dá um... Bom, que bom, Também né? não dá conta. Que bom porque Mulher que não consegue é raridade. Porque é raridade. A maioria Eu não tenho guarda noção nos próximos desse 10 anos. Tem gente Geralmente que é o homem, não, né? sério, tem gente que tem é de mal com certa pessoa. Normalmente mas o não homem- conversa. graças a Diz Deus que que é. a Cris está conseguindo ouvir hoje. Ela geralmente Você fica com as também crianças. não consigo. Aí, pessoal, vamos ver o outro versículo aqui. Ó. Diz assim: não deem lugar ao diabo. Sabe por que ele fala isso? Porque se você é espiritual, isso não significa que você não pode dar lugar a Satanás na mente. Você quer ver como é que você dá? Existem muitas maneiras que a gente pode dar lugar. Dar lugar aqui significa dar espaço para ele trabalhar. Dar base legal para ele trabalhar. Porque ele não tem autoridade sobre você. Ele vai tentar te enganar para você dar um espaço para ele. Então, não dê lugar ao diabo. Existem muitas maneiras. Tem pessoas que são muito explosivas. E quando ouve o rumor de que está acontecendo algo, no caminho que a pessoa vem até conversar com a outra pessoa, ela já vai montando uma estratégia de arrebentar o outro. E conforme ela vai montando a estratégia de arrebentar o outro, ela deu lugar ao diabo. Porque Satanás falou, é isso, faça isso. Aí Satanás vai fermentando aquilo. Aquilo vai crescendo. E quando o cara encontra outra pessoa, ele não deu nem tempo de escutar nada. Ele joga aquela bomba atômica E às vezes não é nem nada. e não é né? nada daquilo. E aí o cara vai ter que se arrepender com Deus, com o cara, com a pessoa. É igual Por quê? Por que isso, irmão? Que deu espaço. Porque ele deu lugar àquele que adora isso. anos deu Tá entendendo? pedaço de pão pra abrir com a família, lembra? Como é que é? Ela postou um negócio no Facebook, mais ou menos assim, que a mulher, uma família, não sei se você lembra, um cara trabalhou muitos anos para uma família, sim. aí ele deu Para um fazendeiro. para um fazendeiro, aí o fazendeiro falou assim, olha, você quer receber seu dinheiro todo agora Ou 3 conselhos. ou 3 conselhos? Você não viu Aí, esse? Não. aí o fazendeiro pegou os conselhos, um dos conselhos estava aí, não ter a ira. Não ter... Porque a ira te mata. a ira te mata. Uhum. Aí ele largou a família dele para poder trabalhar. Ele ficou 20 anos fora de casa. Quando chegou em casa, ele foi chegando e avistou a esposa dele e um homem do lado. Opa! E ele com uma ira assim,
Aí ele lembrou do conselho. Aí ele voltou e falou assim, olha, eu vou dormir aqui, amanhã cedo, na hora que eu acalmar, eu vou lá conversar com ela, que eu tô muito magoado, que eu esperei ela esses anos todos e ela não me esperou. Aí ele bateu na porta, a mulher recebeu ele, toda felizinha e tal. Aí ele falou assim que tava lá só pra me justificar que ele sempre foi fiel com ela. Mas ela falou assim, não, mas esse é seu filho, quando você saiu eu estava grávida. Esse foi o primeiro conselho. Esse foi o primeiro conselho, entendeu? Tipo assim, aí ele falou assim, que na hora que ele viu, tipo assim, se ele tivesse ido com a ira, ele ia matar o cara. Enfim. Porque ele tá virado no momento. Tem cara que quando pega a mulher com o cara no sofá, fica com tanta raiva que vende o sofá. É verdade. Mas aí você faz isso, né? Esse sofá desgraçado! Então é o seguinte, é só brincadeira, né? Então aí, vocês entenderam como que é o processo vocês entenderam? Se você der lugar ao diabo, ele vai trabalhar com a tua imaginação no sentido maligno. Irmãos amados, a imaginação da gente, ela pode ser muito usada por Satanás, cuidado. Porque imaginação é o processo de criação dentro de nós. E Satanás sabe disso. Pode ser usado tanto pro bem. Às vezes, por exemplo, uma pessoa ciumenta começa a imaginar milhões de coisas. Meu Deus, o cara saiu, ele deve estar com até aquela lambisgoia, não sei o quê. E não sei o quê. E não é nada disso. Porque ciúme é puro satanismo. O Satanás aumenta, amplifica, bota sal, pimenta, vai fazendo aquele tempero. Aleluia. Meu. E às vezes não é nada disso. Às vezes é, mas vou te falar uma coisa, irmão. Se alguém decide nos trair, se o cara já tem a mente de traição, não adianta, cara. Eu vou te dar um conselho. Não adianta. Entendeu? Aquele amor que ele tinha por você não Isso existe. não é amor. É mais fácil saber. E aí, tá afim de me trair logo? Então eu quero saber, que é pra gente saber logo. Sabe por quê? Porque você mantém a tua paz. A tua paz, você fala assim, ó, você quer me trair? Não estou falando só de conjugal, não. Estou falando de parceria em negócio. Parceria. Às vezes você tem uma sociedade com alguém e a pessoa está levando vantagem, tirando alguma coisa a mais de você. Você quer fazer isso? Eu confio mais em Deus. Ser crente é difícil, irmãos, mas eu vou falar uma coisa, vale a pena. Amém. Se você confiar em Deus, falar assim, ó, esse cara está levando de mim, mas eu estou confiando em ti, Deus deixa Deus, que Deus vai cuidar desse cara. Porque você está firme nele. Pode ser que não seja no seu tempo. Você fala, ô Senhor, dá para dar uma adiantadinha? Já orei assim, Eu tive um caso recentemente nessa parte. Diga, filho. Eu alugava um apartamento ali e me mudei para outro local. E como sempre, na hora de entregar o apartamento, eu sempre fui muito cuidadosa com tudo, né? Deixei tudo limpinho, arrumadinho, fui lá, limpei. Não tinha nenhuma parede estragada, não tinha absolutamente nada. Inclusive, o tapete estava bem velho, porque eles reformaram 2 vezes o apartamento comigo lá dentro. Uma vez porque o roof vazou água da chuva, eles quebraram tudo. E outra vez eles quebraram meu banheiro inteiro porque estava dando vazamento no vizinho lá embaixo. E aí, é lógico que o carpete não ficou, com essas coisas. Eles nunca limparam, eu mandei lavar o carpete por causa disso. Mas o problema, se tem algum problema no carpete, foi por causa disso. Aí quando eu me mudei, deu tudo certinho, paguei, fui embora. Eles nunca mandaram uma carta para mim. Eles mandaram uma carta para o collection. Me puseram no collection, porque disse que eu tinha que pagar o carpete, pagar a pintura, e mandaram as fotografias em preto e branco que não aparece nada. E não querem negociar, não quiseram conversar comigo, não fizeram nada. Mandaram direto para o colégio. Eu fiquei irritadíssima. Eu tinha vontade de ir lá no escritório fazer um alê. Tá vendo? Aí eu me controlei. Aí eu lembrei da palavra do Senhor. Dá sua capa também, que leva a capa, confia em mim. Eu falei, quer saber uma coisa, vou lá no colégio e vou pagar esse negócio. Aí eu fui lá, 1.100 e alguma coisa. Uau. Aí eu falei, você tem alguma forma de negociar? Aí ele falou assim, não, você pode pagar $50 por mês. Eu falei, é essa que eu vou fazer. Aí eu falei assim, porque eu não vou dispor de 1.000 e pouco de uma coisa que eu acho que é injusta, entendeu? Bem injusta. E depois eu li os reviews também, eles estão fazendo isso com muitas pessoas, tem muitas pessoas reclamando. Aí a Bruna falou assim, vamos levar isso na corte. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou levar lugar nenhum. Se você quiser, você vá. Eu não vou mexer com isso. Eu confio em Deus, vou pagar.
confio em Deus, Deus vai me restituir, não vai fazer falta esse dinheiro também. Aí que eu faço meus táxis. Também? Meu dinheiro veio de volta. Viu? Então, assim, Eu acho que isso é um testemunho. pra que eu vou ficar brigando Esse com uma testemunho coisa é super que legal da não gente vai escutar. resultar em nada? Sabe por quê? Porque se você confia no Senhor de verdade, você confia no Senhor, não no homem. Ok? Agora, é aí que a gente vê a diferença entre um crente e uma pessoa que se intitula crente. Porque para você viver a vida cristã, você tem que sofrer primeiro. Que é o caso dela. Ela sofreu com aquele episódio. Ela não sabia o que ia acontecer next. Eu e a Alice já tivemos vários casos assim. A Alice e eu, nós limpamos um apartamento de um brasileiro aqui na cidade. O apartamento estava podre. Nós fomos lá deixar um tinino, vidro, tudo ficou maravilhoso. Depois ele chegou e falou assim: vocês roubaram um pote de moeda meu que eu tinha aqui, não vou pagar você. Mas tem gente que já... O que nós vamos fazer agora? É pegar um 38, matar o cara? Não, a gente falou, então tudo bem. Entendeu? Nós deixamos pra lá, de verdade. Mas se dá uma ira, né? Em mim, sinceramente, eu fiquei chateado, mas eu pensei logo na palavra de Deus, vamos deixar esse cara pra lá. Eu fiquei irritada porque eu vi uma injustiça. Né? Mas existe a injustiça. Uma injustiça. Mas ao mesmo tempo eu me acalmei, porque veio na hora, veio assim a parte. Por que você não deixa levar a capa também? Para que você vai brigar com isso? Fala, Michele. Não, estava contando pra ela que aconteceu a mesma coisa com a gente, do que você está falando. Quando a gente morava aqui no Del Rey, aqui pertinho, lembra que a gente morava no primeiro apartamento? Que era tudo incluído e tal. Aí o Carlos, a gente estava pra se mudar da Flamengo pra lá, que estava mais perto. E aí o Carlos tinha dado o outro rapaz que trabalha com o Júnior, né, o companheiro dele, que ia embora, mas morava junto, no mesmo apartamento, no mesmo condomínio. A mulher da oficina ficou com raiva, aí quando o Carlos foi embora, ela botou ele no collection também, porque só que ela alegou, porque ele ainda não tinha filhos, era ele e a mulher, que ele não tinha dado aviso prévio, o Carlos tem que pagar 2 mil e pouco também, mas a mulher botou ele no colégio, e o Júnior quando foi embora, a gente fez a mesma coisa, porque já tinha as crianças. O Júnior chegou, na parede não tinha nada. O que tinha, o Júnior fez. Carpete, ele mandou vir aqueles caras que limpavam o carpete, quando depois chegou um pra nós de 1.800 de pagar. Falaram que a máquina de lavar, tudo eles colocaram. Aí o Júnior falou, eu não vou pegar no meio, teve que ir lá e pagar. Porque a mulher falou, se você não pagar, eu vou te botar na colete. A mulher falou assim, eu já mandei pro colete porque eu não tenho deal com você. Ela virou pra mim e falou Agora isso. a gente está vivendo num mundo que isso pode acontecer em todo lado. De mudar agora. E o que adiantava eu brigar lá com a mulher? O que adiantava? Minhas fotos contra dela. Agora vem cá. Agora, Toda essa questão de justiça, questão de justiça é uma coisa muito poderosa com Deus, né? Deus é um Deus justo e fiel. E Deus odeia a injustiça. Deus odeia a injustiça. Deus é um Deus fiel. Se você é fiel e reto e você sofrer por isso, isso aumenta o favor de Deus ao seu favor. Porque você está sofrendo por algo injusto e está indo a Ele, segurando a onda por causa dele. Basta você ver a vida de José, que sofreram confiando em Deus. Toda vez que esses homens sofreram confiando no Senhor, Deus reverteu absolutamente a história. Porque Deus vai entrar em ação. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Só para a gente terminar aqui, está dizendo assim, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Essa questão de furtar, irmãos, não é só uma questão de roubar a carteira do vizinho e levar a grana do vizinho. É algo mais. Roubar tem um sentido muito amplo na Bíblia. Por exemplo, se você trabalha para alguém e fica enrolando o patrão, só no Facebook, ao invés de trabalhar para o patrão, Deus não vê isso com bons olhos. Você está roubando dele. É sério? Ah, o cara não está vendo. Eu sou crente. Pô, isso é nojento, isso, nojento demais. Aí o crente está levando coisa do escritório para casa. Não, eu estou precisando de 500 folhas de... Chamequinho, então eu vou levar lá. Esse domingo está lá na igreja. Aleluia. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que isso não passa batido aos olhos de Deus. Você fala assim, mas pastor, nós somos justificados, aleluia, aleluia. Mas esse comportamento maligno, Deus vai ter que tratar com você.
Porque Deus não tem filho lá, não. E nem quer ter. Se você não aprender, você tira o chamequinho de 500 folhas de chamequinho. Quem falou chamequinho? Isso é velho, hein? E você vai perder ali. É porque aconteceu. Meu marido mandou um funcionário embora justamente por causa disso. Ele tirava a hora do lanche, batia lá, entendeu? A hora do lanche. Aí ele ia lá e clock out, clock in, clock out, né? Clock out, tipo assim, meio-dia. Aí ele ia lá meio-dia e meio, clock out, clock in. Porque ele entrou meio-dia e meio pra trabalhar, mas não ia trabalhar não. Isso daí, o que é isso aí, irmão? Não é roupa? Ficava 30 minutos todo dia. Isso que tem 2 anos que eu trabalho com o cara. 30 minutos todos os dias, mais de 2 anos. Aí você faz a conta em 2 anos. Quanto que você rouba? Exatamente. Quantas horas de trabalho? E aí você pode roubar em muitos aspectos da pessoa. Você pode ser infiel com as pessoas, falando que você vai fazer um serviço e não faz. Isso, falar que você vai pagar e não paga. Falar que vai pagar e não paga. Falar que vai fazer certas coisas e não fazer nada, fazer só um... Falar que fez, não fez. Olha, eu vou adiantar para vocês o que está acontecendo lá no meu âmbito de trabalho, né? Com os 2 ladrões lá. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver de falar, eu falo, sou bem sincero. Eu li a Bíblia, ou escutei a Bíblia uma vez inteira, agora estou na 2ª vez, né? Já estou em Levítico, se eu não me engano, de novo. Então muita coisa veio à minha mente e tal. Quando eu falei para vocês aquele dia que ela estava de roubalheira, a polaca, o marido está de conluio, está junto. Eu não fiz nada porque me veio na cabeça, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, não vai mudar. O que ele falou lá no Antigo Testamento continua forte hoje. Eu não gosto de separar. O antigo é um, o novo é outro. Não. O mesmo Deus de lá é o de hoje. Então, quando ele diz a vingança é minha, acabou. Para mim basta, paro por aí. O que aconteceu agora? A mãe do dono do Via cantou para subir. Morreu. Expirou. A mulher agora anda em ovo. Alguém andou, porque você sabe, dentro de um ciclo onde tem 20 pessoas trabalhando e muita gente anda com a cara torta, né? Com certeza alguma coisa pingou no ouvido dos 2. Então agora o que ele fez? E tem americano lá dentro, ele não tem só ilegal, ele tem americano também. Então ele agora deixou, esse é o ponto de agora. Então eu, César, creio que Deus está trabalhando em alguma coisa ali na cúpula. Que agora ele deixa todos os garçons, começou agora, semana passada, anotar todos as gorjetas que entram. Antes você não sabia o que entrava. Podia entrar 7 mil, ele dizer que entrou 4. Podia entrar 12, no final do ano, ele dizer que entrou 6. Agora não tem saída. Está todo mundo anotando e todo mundo sabe o que entra e o que não entra. Então, esse para mim é uma das promessas que Deus fala na palavra dele. É comigo a vingança. Não quero que os 2 vá para Nova York, eu fico pensando, tomara que o avião caia, os 2 morram, não é isso. Mas Deus vai fazer alguma coisa com um e com o outro. Porque ele está tirando de gente que está lá trabalhando o dia inteiro, eles não dão break, não gostam de te dar comida. É desse jeito. Mas eu penso, eu venho orando, venho pedindo, Deus, cuida daqueles 2. Porque ali tem gente que não merece estar passando por isso. Uns merecem, mas outros não. Mas está nesse pé. Essa questão aí de roubo, Deus detesta o roubo. A Bíblia fala, não é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Deus não gosta de roubo, Deus não gosta de injustiça. E todo mundo que fizer isso contra o seu povo, contra o povo dele, e a gente não se vingar, Deus toma conta. Se não for hoje, é amanhã, mas você não deve ser macumbeiro evangélico. Senhor, bota a mão, não. Deixa Deus cuidar do jeito dele, mas vai cuidar. Tá bom? Agora, foi legal hoje? A gente foi bem explícito? Vamos ver se a gente continua isso na semana que vem.
Porque eu acho que é muito importante a gente, de vez em quando, trabalhar esses conceitos de obediência prática.